Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, meu amado, no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Glória a Deus. Êxodo capítulo 20. Vamos ler do verso 18 até o verso de número 21. Êxodo capítulo de número 20, verso de número 18 até o verso de número 21. Glória a Deus. Conseguiram achar? Que eles estão procurando, é o segundo livro da sua Bíblia. Depois de Gênesis vem Êxodo, capítulo número 20, verso número 18. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e um monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê graça e que o Espírito da revelação possa nos trazer entendimento, compreensão daquilo que Deus quer falar no nosso coração nessa noite. Amém, querido? Eu espero que o seu coração esteja aberto para a voz de Deus. Deus quer fazer algo poderoso na sua vida, e Ele vai fazer na medida que você se rende, se entrega completamente a Ele. Aleluia. Amados, nós estamos no ano de 2017, nós estamos no século 21, e esse tempo que nós temos vivido, ele tem uma característica interessante na comparação com qualquer outro tempo que já houve, que é a capacidade que o ser humano conseguiu em várias áreas de aumentar de forma assim substancial, de forma muito forte, a velocidade das coisas à sua volta. A característica do nosso tempo é que nós somos um povo que se acostumou com altíssima velocidade em tudo. Em tudo. Nós somos uma geração acelerada. Nós somos uma geração que, comparada com outras gerações que já passaram, é uma geração alucinante, de tão rápida que as coisas são. Não sei se você, talvez alguém que tem um pouco mais de idade aqui, alguém que já viveu mais que os meninos e meninas que estão aqui, possa chegar à conclusão que a impressão que dá é que as coisas do passado, elas demoravam mais para passar, e as coisas atuais, elas passam numa velocidade absurda. Eu não sei se você estava aqui, mas eu me recordo com muita intensidade do primeiro culto desse ano, do culto da virada. Ainda está fresco na minha mente, e hoje é o dia 1º de outubro. Não sei se você concorda comigo, mas a impressão que eu tenho é que esse ano voou. Nós estamos no mês 10 agora. Bem-vindo ao mês de outubro. Nós estamos no mês 10, e quero avisar você que tem esse mês 10, 11, 12 e acabou 2017. É uma velocidade incrível. É alucinante tudo que está acontecendo. A verdade é que ninguém mudou o tempo. Ele continua sendo contabilizado, contado do mesmo modo, mas parece que cada ano que passa, não sei se você concorda comigo,
parece que a velocidade aumenta, se torna mais rápido o processo. Mesmo que o tempo continue sendo contado assim, ó. 1, 2, 3, 4. Mas a impressão que parece que está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A velocidade é absurda. E isso está muito, essa sensação que nós temos do tempo ser mais veloz na nossa geração do que em outra geração, está muito ligado às características do nosso tempo e da nossa geração. Alguns especialistas do comportamento dizem que nós somos a geração fast food. Essa expressão vem de origem inglesa e significa basicamente, fast significa agilidade, rapidez, velocidade, e food é comida. Então é uma comida rápida, é comer de forma rápida. A característica principal do nosso tempo é justamente essa. Até para comer nós temos que comer rápido. Foi-se o tempo de comer vagarosamente. Não sei se você se lembra, aquele tempo que você tinha a possibilidade de deleitar-se na alimentação, degustar sabores variados. Parece que isso é coisa do passado. A bola da vez. O momento é propício para quanto mais rápido, melhor. É raro o momento que nós elaboramos algo melhor do que aquilo que é o trivial, o básico. E a característica principal do trivial e básico é a capacidade que temos de fazer o mais rápido possível. Por quê? Porque se nós não fizermos o mais rápido possível, nós estamos perdendo tempo com isso. Alguns, de forma cotidiana, comem até mesmo muito rápido em função do horário de trabalho. Tem 1 hora de almoço, alguns até menos do que isso. Então eles precisam rapidamente ir no refeitório da empresa ou então num restaurante próximo e se contentar com aquilo que está ali colocado. Não é aquilo que foi elaborado por você, não é aquilo que você preparou, não é aquilo que você gastou tempo, foi alguém que fez, você foi lá e come rapidinho, porque é uma característica do nosso tempo. Alguns dizem que uma das maiores invenções que caracterizam a nossa geração é o macarrão instantâneo. Não sei se você lembra daquele negócio, né? Pois é, miojo, exatamente. O macarrão instantâneo é como um termômetro da nossa geração. É uma prova do nosso nível baixo de contentamento. A gente consegue chamar de refeição um negócio que a gente prepara em 3 minutos. A gente consegue chamar de uma boa refeição até, dependendo do contentamento de cada um, algo que você joga e rapidamente se transforma num prato. Isso nos contenta de um certo modo, mas é porque a gente justifica para a gente mesmo que não há o que possa ser feito, nós não temos tempo de preparar algo melhor. Isso então nos parece bom, mesmo que a gente saiba que está longe de ser alguma coisa de fato bem elaborada, alguma coisa excelente. Existem comidas muito mais gostosas do que essa, do que apenas um macarrão instantâneo puro e simples, mas é uma demonstração disso. E por que existe o macarrão instantâneo? Por que o nome é instantâneo? Justamente porque é uma demanda, há uma procura, e a procura é de que se quer comer de forma instantânea. Quanto mais rápido, melhor. Eu não sei se eu sei que para os meninos aqui essa história é estranha, mas alguém aqui se lembra ainda da internet discada? Alguém aqui lembra do barulho que fazia a internet discada quando você conectava? Era uma coisa assim sobrenatural. Parecia uma atuação demoníaca que acontecia quando você conectava. Alguém lembra do som disso? Aquilo ficava impregnado em nossa cabeça. Quem lembra da habilidade que todos nós tínhamos naquela época de esperar até meia-noite para poder acessar a internet? Por quê? Porque pagava um pulso. Se você falar para algum adolescente o que é isso, eles vão achar que isso é coisa de doido, mas era justamente isso. Você lembra o tempo que demorava para conectar? Você conseguia preparar um macarrão instantâneo, você conseguia tomar um chá, você conseguia preparar um café. Dava tempo até de fazer um bolo se fosse uma mulher, porque demorava para conectar.
Muitas vezes parecia que ia conectar e caía a conexão. Não era boa, não era boa. Mas era o que tinha. Você consegue imaginar isso, nossa geração hoje? Não tem como imaginar mais isso, né? Não existe mais essa realidade. Porque hoje, a nossa internet não pode cair. Amém, irmão? Não pode cair. Porque se cai, irmão, gera um estresse que não existia antes. Antes não existia esse estresse. Mas agora ele existe. Por quê? Porque a nossa expectativa está condicionada à velocidade que nos dizem que tem que ter. E a capacidade de conectar que falaram que também tem que ter. E a capacidade de se manter conectado que nos passaram. Nós não somos mais a geração de clicar. Nós somos a geração de tocar. Quase tudo. E é muito interessante porque, por exemplo, existem conflitos geracionais. O Eliel tem a tendência de achar que o mundo inteiro é touch. Tudo. Então, se ele dá uma olhada, por exemplo, nesse monitor, a primeira coisa que ele vai fazer é tocar na tela. Na cabeça dele ele não entende por que a tela não abriu algo. Então a segunda tentativa que ele vai fazer com a mãozinha dele é fazer assim, ó. Então eu tenho que avisá-lo que existem coisas ainda que não são touch. Por quê? Porque a nossa geração, ela está agora não mais a um clique, ela está agora não mais a uma tecla, ela está agora a uma tela que se transforma, que se abre, que nos conecta no mundo inteiro. Simplesmente uma tela sensível ao nosso toque. Isso criou um negócio que os especialistas do comportamento humano chamam de estresse tecnológico. Olha que chique esse negócio, né? Está estressado? Tô. De quê? De tecnologia. Estou estressado. É um estresse tecnológico que me abateu. Você já teve estresse tecnológico, irmão? Pastor, o que é estresse tecnológico? É quando você aperta algo, ou quando você toca em algo e aquilo demora para responder. Gera estresse tecnológico na gente. Pastor, não estou entendendo como é que funciona esse negócio. É simples, assim, tem várias possibilidades. É quando você, por exemplo, pega um controle remoto e aperta, e aí não funciona. Qual que é a tendência do estresse? O estresse, ele dá um comando para o cérebro entende e fala assim, aperta mais forte. Aí a gente gruda o botão, porque a gente imagina que se apertar mais forte vai funcionar. Essa é a lógica. É a lógica do estresse tecnológico diante do elevador. Quem nunca aqui tocou 3 vezes no botão na intenção de que o elevador aumentasse a velocidade pelo toque que nós damos nele ali? Por que isso? Porque gerou uma ansiedade. Nós temos um estresse em relação a isso. Está demorando demais. A igreja aqui, ela tem agência no Banco Bradesco. E tem aquele totem de atendimento que você então toca e é direcionado de acordo com o seu interesse. Não sei por que cargas d'água, talvez o banco esteja em crise. Eles ainda não trocaram aquele totem. Então, aquele totem gera muito estresse tecnológico no coração de muitas pessoas, porque eles vão lá e na delicadeza de alguém com muita sensibilidade, ele dá um toquezinho assim, não funciona. Aí ele dá um toquezinho um pouco mais forte, ainda não funciona. A coisa mais comum quando eu estou atrás da fila é falar assim, aperta com um dedão. Aí a pessoa então vai do dedão, funcionou. Por quê? Porque nesse caso ele não é tão sensível ao nosso dedo. Mas você precisa perceber a cara que as pessoas fazem, a agonia que fica, chama a guarda, chama a gerente, chama todo mundo, não está funcionando, porque precisa ser para ontem. A caneta está cada vez mais em desuso, papéis está cada vez mais em desuso, a gente quer tudo agora ao nível do nosso toque. Então quando demora, nós ficamos e nos achamos no direito de ficar chateado. É muito dispendioso hoje em dia, na nossa cabeça, a gente se levantar do nosso sofá para poder ligar uma televisão. Quem lembra ainda do tempo, eu sei que faz muito tempo isso, você levantava do sofá para apertar o botão da televisão. Por favor, nos explique como que funcionava isso, porque a gente nem lembra mais como é que funciona isso.
Que coisa impressionante, né? Agora tem casas que tem automação residencial, que é o nível do clique. Alguns é o nível da palma. Acende luz. Agora, você sabe, mas isso não é porque o meu celular é bom, qualquer celular, em função do Google, você pode acionar. Ligar para Daiane Bart de Menezes. Ligando para Daiane Bart de Menezes. Oi, amor. Assim. Eu não preciso nem tocar mais nesse trem. Você consegue imaginar um negócio desse? Lembra do tempo que você tinha que ir lá, apertar? Mudou. Mudou completamente. Uma pilha que acabe gera um estresse tecnológico na gente. É impressionante. Uma bateria que acabe, né, Denis? Gera um estresse, a gente fica nervoso. A gente abala relacionamento. Por que você não comprou? Por que eu não fui comprar? Aonde está a nossa cabeça que não compramos 300 pilhas, baterias, poder dar conta? Como que a gente vai ter que agora apertar o botão para ligar ali? Apertar o botão do power? Não, isso é um absurdo. A gente espera que tudo esteja tudo em stand-by, à espera do nosso clique para ser acionado. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa ideia, e nós estamos muito acostumados com isso. Nós queremos que o sucesso da nossa vida seja muito rápido. Há uma expectativa no nosso coração de que nós vamos ser bem-sucedidos, e esse sucesso precisa ser rápido na nossa vida. Não é muito interessante para nós qualquer proposta, qualquer fala que nos dê uma ideia de que vai ser demorado o sucesso para se manifestar. Nós queremos sucesso rápido. Se você vai numa livraria, você tem um exemplo, um retrato claro, uma imagem bem clara disso. Os livros que mais vendem são aqueles que têm a proposta de você ler de modo mais rápido e conseguir o sucesso de modo mais rápido ainda. Os livros que mais vendem são os livros que têm uma propaganda, uma publicidade de que você vai ter um benefício rápido. Quanto mais rápido, mais nós nos interessamos. Nós fugimos de propostas mais elaboradas. Nós fugimos de propostas que não sejam rápidas demais. Não sei se existe um livro assim, mas eu poderia supor um livro para alguém criar, caso não tenha sido feito. Um livro que venderia bem em nosso tempo é 10 passos para sair da crise. Pronto. 10 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 passos. Talvez um livro de 10 capítulos, em que cada capítulo não se resumisse ao máximo dos máximos 5 ou 6 páginas. Caso contrário, já seria um sucesso muito demorado. A gente ia demorar para sair da crise, porque ia demorar para ler. Tem que ser uma leitura sentado em algum lugar, talvez num lugar bem privado, talvez até em cima da privada que seja, mas que seja rápido, que dê tempo de fazer quando a gente está fazendo outra coisa, que seja rápido. Se tiver a possibilidade de ser um audiolivro, um audiobook, melhor ainda. Que alguém leia para nós entendermos e aplicarmos esses 10 passos para nós sairmos da crise. Mas se na prateleira da livraria tiver lá o livro 10 passos para sair da crise, e do lado dele tiver o livro 5 passos para você ser um vencedor, qual que você vai comprar? Porque o 10 passos ficou ultrapassado. É muito passo. Se eu posso dar uma metade, fazer a metade do caminho e ter o sucesso que o outro livro propõe, então esse livro é melhor. É muito melhor. Na comparação com o livro que é 10 passos para você sair da crise. E detalhe, o outro fala de crise, o outro fala de sucesso, é muito melhor. O livro ruim é esse que fala de crise. Mesmo que seja para sair dela, a proposta é boa, fala do problema, tinha que falar da solução. Agora, o livro bom é esse, 5 passos para você ser o vencedor. Olha que proposta maravilhosa. Aí você vai comprar, você está chegando, aí a moça que está atendendo, o rapaz que está atendendo, ele vai falar assim, mas você já viu um novo lançamento? Não. Aí ele vai te mostrar, e esse está lotado assim.
uma prateleira cheia, quase um armário cheio desse livro. E o nome do livro, fictício, é claro, é 3 formas de você ser um milionário. Qual que você vai comprar? Os 10 passos para sair da crise? Os 5 passos para ser um vencedor? Ou os 3 passos para você ser um milionário? O mais estranho disso tudo é que é raro você achar um milionário que quer ensinar os outros a serem milionários. Mas a proposta das livrarias é essa. Eles repartem os seus segredos para que todos na face da terra, ao ler, se tornem milionários após lerem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que é tão fácil assim? Mas por que vende tanto? Porque essa é a nossa busca. Nós queremos pagar um preço baixo para ter o maior privilégio possível. A nossa geração, ela ama resultados fáceis. A nossa geração, ela é impressionada por coisas rápidas que gerem um resultado maravilhoso, extraordinário e que nos custem o menor compromisso possível. Nós queremos benefício máximo a custo quase zero ou zero. Nós chamamos isso de promoção. A coisa boa é promoção. Quem gosta de promoção? Tem pra mocinha também, né? Tem para todo mundo. Oferta, quem gosta de oferta? Oferta é bom. Coisa boa é quando você vê lá 60% off. Emociona a gente, 70% off. Não é uma coisa legal esse negócio de ver? Alguma coisa que você está buscando, você vai ter o benefício que você esperava por um custo muito mais baixo. Isso nos impressiona. Isso é algo que nos parece muito legal. A nossa geração, ela tem um alto grau de exigência na comparação com outras gerações passadas. Nós somos muito exigentes, mas nós não levamos em consideração o alto grau de esforço, o alto grau de trabalho que alguém teve que ter para que esse nível de exigência que nós temos pudesse ser suprido. Ou seja, entenda o que eu quero dizer, nós esperamos que alguém pague um preço para que a gente possa ter o maior benefício possível. E detalhe, se aquilo que nós estamos esperando não for suprido rapidamente, nós nos sentimos no direito de ficar chateado. Nós nos sentimos no direito de nos dizer para os outros que nós estamos frustrados. Por quê? Porque nós queremos resultados, mas nós não estamos dispostos a aguardar, a esperar, e nós não estamos dispostos a pagar qualquer preço. A nossa lógica é de menor preço possível, ou de preferência, nenhum preço. Mas a nossa expectativa é alta. A nossa expectativa é enorme. Vou dar um outro exemplo para você poder lembrar, já que você está pensando um pouquinho no passado. Esse é um pouco mais passado ainda, tá? Os nossos amados irmãos mais maduros aí na caminhada, talvez vão se lembrar. Você lembra o tempo da televisão que você ligava ela e você tinha que esperar ela aquecer? O Adriano já não lembra porque é um rapaz muito novo, né? Porque ela era com válvula. Que coisa! Eram conhecidas como as televisões, elas eram valvuladas, ou seja, você precisava esperar literalmente as válvulas entrarem em ação, aquecerem para que ela pudesse liberar a imagem. Imagina um negócio desse hoje. Não tem como nós imaginarmos isso. Isso mudou, não tem mais essa realidade. Inventaram microchip, isso tudo agora é acionado de forma em altíssima velocidade. Mas era um tempo diferente, era um tempo que você ajustava a imagem no tapa. Quem lembra de ajustar a imagem no tapa? Era no tapa. Ou bombril na antena, funcionava bem também. Mas o tapa era fundamental. E detalhe, você avisava os outros, você falava assim, só um pouquinho, pá! Ah, viu aí, ó, agora ficou melhor. Faça isso na sua televisão LED, para você ver o que acontece com ela. Não entra em menor cogitação voltar a essa realidade. Nós não suportaríamos, a gente teria um nível de ansiedade, talvez a gente tivesse uma síncope, a gente teria um ataque cardíaco em função
de esperar todo esse tempo. Quem lembra do tempo que a programação da televisão ou do canal televisivo não era 24 horas? Quem lembra disso? Chegava um determinado momento da noite, aí subia umas barras coloridas e um barulhinho gostoso do tipo pi, durava até 6 da manhã, 7 da manhã do dia seguinte. Parecia uma informação assim, off air, ou seja, fora do ar. Lembra esse negócio? Os adolescentes estão achando que a gente não, jurássico total aqui, né? Total. Mas isso já existiu, queridos adolescentes. Então o que acontece? Hoje o nosso padrão de contentamento é absolutamente outro. Absolutamente outro. Nós queremos o melhor e somos exigentes e buscamos com força pagar o menor custo possível. Na verdade, se possível, a gente gostaria de não pagar custo nenhum. A gente entende como bênção esse negócio de ganhar o maior benefício possível sem pagar nada. Isso é algo que nós compreendemos como maravilhoso. Isso pode ser relacionado facilmente não apenas às coisas, mas também aos relacionamentos. E aí que está a grande questão. Quando essa lógica toda que eu acabei de criar aqui como introdução dessa ministração, ela é colocada para o relacionamento, nós temos um grande problema. Porque a gente pode também não querer pagar o preço de um relacionamento. Queremos experiências, mas não estamos dispostos a pagar um preço de um relacionamento. Nós somos a geração que aprendeu a terceirizar tudo. Nós entendemos que essa é a lógica do mercado, é a lógica da vida. Nós terceirizamos quase que tudo em nossa vida. Foi-se o tempo que um homem, ele fazia tudo numa casa. Isso é completamente inadequado ao nosso contexto atual. Hoje em dia, pagamos para que outras pessoas possam fazer essas coisas, até mesmo coisas básicas, até mesmo coisas que seriam fáceis de serem feitas, mas a lógica que está por trás é, não se fazer tão bem, prefiro pagar. E outra, nós temos um problema com o tempo, né? Nós não temos tempo para poder nos dedicar a isso. Então a gente tem uma tendência de terceirizar tudo, e nós temos também uma tendência de terceirizar a fé. O nome dessa mensagem se chama Fé Emprestada. Fé emprestada, ok? Eu quero falar para você nessa noite a respeito dessa tendência que se tem de terceirizar a fé, de emprestar a fé alheia, aonde nós passamos a alimentar uma expectativa de que alguém faça algo por nós que nós deveríamos fazer, que alguém busque algo que nós deveríamos buscar, que alguém pague um preço que nós deveríamos pagar. Esse texto que nós lemos aqui, você pode perceber ele, esse texto de Êxodo 20, a partir do verso de número 18 que nós lemos, você vai perceber que antes desses versos tem lá bem claro na sua Bíblia a respeito dos 10 mandamentos. Você lembra disso? Então aqui narra a respeito desses 10 mandamentos que Deus entregou para o povo de Israel e que Deus entregou para Moisés. Moisés, ele estava diante da presença de Deus, então Deus entregou para eles esse decálogo, esses 10 mandamentos. E aqui nós vemos um registro intrigante, porque o povo escolheu Moisés para que Moisés fosse até a presença de Deus. O povo chegou à seguinte conclusão: melhor é que Moisés busque o Senhor. O povo fez a escolha: nós não queremos um envolvimento íntimo com Deus. O povo disse, expressou com a boca: nós não queremos essa proximidade com esse Deus, e nós escolhemos que você, Moisés, nos represente nessa busca. Nós vamos terceirizar a busca, você busca e nós recebemos.
Você sobe a montanha e nós ficamos aqui no pé da montanha esperando e contemplando aquilo que você vai trazer para nós, mastigadinho da revelação que Deus vai te dar. Essa passou a ser a expectativa do povo, e aqui está ali, está escrito isso que você acabou de ler, é real, o povo escolheu. A pergunta que eu faço, será que existe uma relação dessa história do povo de Israel com o nosso povo atual? Será que existe alguma relação entre a escolha que o povo de Israel fez com uma possível escolha que o povo de Deus nessa geração também possa fazer? Eu acho que sim, e por isso eu escolhi ministrar essa mensagem. Veja bem, quantos querem ser abençoados por Deus aqui? Eu também. Quantos querem pagar o preço para serem abençoados por Deus aqui? Deu uma reduzidinha, mas a vontade ainda está bonita, está bonita. Conforme a mensagem vai avançando, talvez mude um pouco, mas a lógica é a mesma do povo. Nós queremos ser abençoados, nós queremos que o Senhor manifeste a sua glória, mas o que nós precisamos fazer para que nós possamos ser abençoados? Será que é só escutar uma mensagem dominical, num culto de celebração como esse, e tudo se resume a isso? Ou será que você vai ter que orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, jejuar com certa regularidade, buscar um nível de consagração, de entrega, de renúncia na sua vida? Será que é isso que Deus vai esperar de você, sim ou não? É isso que Ele espera de você? Eu vou traduzir isso tudo como um custo, um preço a ser pago. Nós somos dessa geração, então como a nossa geração tem essas características, nós queremos as coisas imediatamente, rapidamente, e de preferência em oferta, em promoção. E a impressão parece que levantaram placas e disseram: ó, a fé está em promoção, hein? Aproveite. Fé em promoção, fé em oferta. Não precisa pagar 100%, está 70% off. Só 30% tá bom. A impressão é que a nossa geração tem que trazer um jeitinho novo para que a gente possa pagar um preço menor e desfrutar do máximo de bênção possível que Deus pode nos dar. A semelhança de alguém que escolhe o livro de 3 passos e não de 10, nós também queremos 3 passos para que a glória de Deus, a plenitude do Senhor, o grande mover de Deus se manifeste na nossa vida. E isso se prova errado. Nós temos uma tendência de achar que esse trabalho, esse preço a ser pago, ele deve ser pago por outra pessoa, não por nós. É uma coisa que fica na nossa mente. Nós temos uma alta expectativa de que alguém pague um preço caro. E quando essa pessoa, em algum momento, nos parece que não está pagando esse preço caro, nós ficamos desmotivados, ficamos entristecidos, ficamos até com certa raiva, ao saber que ela não está pagando um preço tão caro que ela deveria pagar por nós. Só que nos dá a ideia de que esse preço são aqueles que Deus colocou sobre nós que devem pagar. E nós estamos isentos, porque nós desfrutamos do preço que os outros pagam. Deu para entender, sim ou não? Está muito confuso, sim ou não? Vou explicar melhor. A lógica é: pastor tem que pagar preço. Pastor tem que pagar preço caro. Tem chamado, está sendo pago para fazer isso, então tem que pagar preço caro. Meu discipulador tem que pagar preço. Eu não quero discipulador meia boca, mequetrefe, mais ou menos. Não, eu quero discipulador ponta firme, discipulador que paga preço. Eu quero investigar se meu discipulador ora, jejua, lê a Bíblia, vem na vigília de sábado para domingo, como ontem aconteceu. Eu preciso saber disso. Para quê? Para saber se ele paga preço por mim. Não quero esse discipulador assim, miserável, que não paga preço, não. Eu quero saber se alguém está pagando preço. Só que na hora que Deus fala a respeito desses preços, a nossa tendência é olhar para outras pessoas, menos para a gente. E semelhante à história dessa narrativa aqui,
nós também ficamos semelhante no pé da montanha, olhando que alguém vá até lá em cima e pegue, e conquiste, agarre e traga para nós. Isso está errado. Isso está errado. Não estou tirando a responsabilidade do pastor, não estou tirando a responsabilidade do líder, só estou dizendo que essa expectativa de que alguns dentre nós são os iluminados que pagam um preço e nós não pagamos, está redondamente, completamente equivocada. Quero dizer algo para que você entenda como o grande slogan dessa mensagem: Deus te criou para que você possa ter comunhão com Ele. O grande slogan dessa mensagem, a grande marca dessa mensagem é: Deus te criou para que você possa ter comunhão com Ele. Deus deseja que você possa ser íntimo dEle. Não adiantará ter sucesso nas demais áreas sem que você venha a se relacionar de modo íntimo, intenso, profundo com Deus. O sucesso nas demais áreas não compensam o fracasso na sua relação com Deus. Você pode ser bem sucedido profissionalmente, você pode ser bem sucedido nos seus estudos, bem sucedido até na sua família, mas se você é medíocre no seu relacionamento com Deus, a sua vida está fracassada, meu querido. O que adiantará ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adiantará. Então Deus, Ele grita para você: eu quero me relacionar contigo. O Senhor tem um interesse absurdo em se relacionar com você. Ele já fez isso desde o primeiro homem que Ele criou. A Bíblia fala que na viração do dia, Ele visitava no Éden Adão e Eva. Ele queria relacionamento com eles. Ele queria se mostrar, se manifestar. Ele queria não ser um Deus distante, mas ser um Deus de perto. E Deus continua querendo a mesma coisa. Deus não mudou de opinião. Ele quer se revelar ao homem, e Ele quer que o homem se revele a Ele. Deus, Ele quer ter um relacionamento de amizade. Ele quer de fato ter não apenas um momento a só. Ele quer ter um relacionamento contigo e comigo. Amém? Mas nós somos uma geração que tem uma boa justificativa e que nos parece até mesmo muito espiritual. E se não for muito espiritual, pelo menos ela é algo que nos parece relevante, algo que nos parece que explica todas as coisas, que é: eu não tenho tempo, me perdoe, é que eu não tenho tempo. A lógica é time's money. Tempo é dinheiro. Então nós não temos tempo, e a gente justifica isso com uma facilidade enorme, até para nós mesmos. Quando nós ouvimos a respeito de intimidade, de comunhão, como numa pregação como essa, nós ficamos dizendo: mas Deus sabe que eu não tenho tempo, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um casamento para cuidar, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho um cachorro para cuidar, eu tenho um carro para cuidar, uma empresa para tocar, eu tenho amigos para poder dar conta, eu tenho muita coisa, eu não consigo. Deus sabe que eu não oro mais porque eu não tenho tempo, não jejuo mais porque eu não tenho tempo, não leio a Bíblia mais porque eu não tenho tempo. Deus sabe que eu não tenho tempo. Amém. É quase uma oração que nós declaramos ao Senhor para aliviar a nossa culpa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse povo no deserto, vamos entender por meio do povo, porque esse povo aqui nos representa, tá bom? Então é uma indicação de como nós também somos. Eu vou pelo caminho do povo para poder analisar nossa vida. Esse povo aqui no deserto, qual atrativo eles tinham para que eles não buscassem a Deus? Que coisa pode chamar a atenção deles no deserto mais do que buscar a Deus? Será que esse povo tinha alguma coisa mais importante para fazer? Quais eram os grandes eventos, as grandes festividades, as festas? Quais eram as grandes programações que existiam naquele deserto, que os impedia de dizer sim para a comunhão com Deus? Deixa eu fazer uma pergunta mais intensa. Faltava tempo para esse povo no deserto? O que mais eles tinham no deserto era tempo. E o que eles disseram, de forma muito sincera, mesmo não tendo a justificativa do tempo, eles disseram: nós não queremos essa intimidade. Nós não queremos essa intimidade. Vamos de novo para o argumento ficar bem claro. Esse povo tinha tempo, e mesmo tendo tempo, não buscaram a Deus.
Então eu quero quebrar a sua ideia de que o que falta para você são férias. E quando você tiver férias, você vai orar mais. E quando você tiver folga, porque você não tem folga, então você vai ler mais a Bíblia. E quando você entrar naquelas férias, no final do ano, aí então você vai jejuar com intensidade. E quando você tiver um tempo a mais, então, porque essa lógica, biblicamente, ela está comprovada como, na verdade, mentirosa. Pastor, não fala assim porque você não me conhece, você não sabe o preço que eu pago com o tempo. Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você tem Facebook? Não precisa responder, só pensa. Você tem WhatsApp? Não precisa responder, só pensa. Pois bem, o Facebook e o WhatsApp, eles na verdade são a melhor prova no dia do juízo final do quanto que nós não buscamos a Deus e das inúmeras vezes que nós dissemos para Deus que nós não buscamos Ele porque nós não temos tempo. O Facebook vai mostrar o quanto tempo nós tínhamos. O WhatsApp vai mostrar o quanto tempo nós tínhamos. Deu para entender sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Se você quiser falar aleluia também pode. É livre, nessa hora pode falar também. Fique em paz se você sentir na vontade de falar aleluia, que Deus entende. Os aplicativos e o celular, eles mostram para a gente quanto tempo nós temos. O número de vezes que nós apertamos o botão ligar, para poder ver se não tem nenhuma... Ih, tem uma notificação aqui, eu preciso ler. Estou começando a tremer já aqui, irmãos. Tem 2 notificações, você consegue ver daí? Não te dá crise saber que tem 2 coisas aqui, ó. Minha mão está tremendo já. Qual é o maior prazer de você acessar o Facebook? Olhar para a parte de cima e saber que tem lá 21 escrito em vermelho. Nossa atenção vai toda lá. Isso demanda o que, querido? Tempo. Os grupos de WhatsApp é uma benção, irmão. A gente faz grupo para poder criar grupo para um grupo futuro que vai ter em 2018. É uma coisa maravilhosa. São grupos que vão pensar a respeito da formação de outros grupos. Se nós deixarmos, nós estamos ligados a uns 60 grupos tranquilo e calmo. Detalhe, a cada minuto que passa, ele está sendo alimentado. Isso demanda o que para a gente? Tempo. Nós precisamos de tempo para poder ligar o celular, para conferir as notificações, para conferir os posts, para conferir tudo que precisa ser conferido de forma assim tão intensa. A nossa vida agora depende disso. Nós precisamos administrar nossa vida suficientemente para ter tempo para poder ver o Facebook. Uma coisa nova para a gente. Fora esse negócio. É importante vermos o WhatsApp. Como que a gente vai viver, né, irmãos? Como que a gente vai viver? Quase que a saudação inicial quando você chega na casa de alguém é: qual que é a senha do Wi-Fi? Tem gente que não dá nem oi. Qual que é a senha do Wi-Fi? E faz cara de gato do né? Shrek lá, né? A pessoa assim, ela fica constrangida. Como que eu não vou dar? Como que eu não vou dar a senha? Parece que a gente está impedindo a pessoa de tomar água, de comer um pão assim. Meu Deus, eu não dei a senha do Wi-Fi. Corta o nosso coração não dar a senha do Wi-Fi para alguém. É como alguém bater na porta e pedir comida, a gente não dá, a gente fica: meu Deus, eu não dei a senha do Wi-Fi. Você consegue entender esse negócio? Pode parecer engraçado, mas são realidades do nosso tempo que mostram o quê? Mostra o quão escravos nós somos, queridos. Mostra, na verdade, o quanto controlado nós somos por um trequinho de poucas polegadas, que condiciona o nosso tempo, de modo que a gente fala e justifica que a gente não faz mais aquilo que precisa fazer, porque nós não temos tempo, e ficamos na expectativa que alguém pague um preço de não fazer o que nós fazemos, para poder ter aquilo que nós não temos, e que possa no final nos dar aquilo que nós não conseguiríamos ter. Dá para entender sim ou não?
Nós podemos chamar esses homens e essas pessoas de Moisés em nossa vida. Você tem um Moisés para vocês? Você? Talvez você fale, graças a Deus eu tenho. Fala assim, está amarrado, não é para ter Moisés nesse momento. Assim. Em nome de Jesus. Não fica pensando, meu discipulador é um Moisés para mim. Não faça isso dele, coitadinho. Não faça isso, está errado. Você está gerando uma dependência que vai gerar uma anomalia em você. Uma enfermidade na sua vida espiritual, que vai torná-lo Deus, sendo que Ele não é. Você precisa buscar ao Senhor. Há um preço a ser pago. Caso contrário, você está na verdade se utilizando de uma fé emprestada. É a fé do seu líder, é a fé do seu discipulador, é a fé do seu pastor que vai importar. E isso está errado. Deus, Ele está chamando você para intimidade. E quando eu falo de pagar preço, eu não estou falando daquele preço da cruz que Jesus pagou, não é esse. Eu estou falando do preço de um relacionamento. Nós não podemos ter relacionamento de fato profundo com alguém sem gastar um preço nisso. E o melhor termômetro disso é tempo. O melhor termômetro disso é tempo. Por exemplo, é interessante, nós não temos paciência nem com aqueles que vão na montanha buscar para nós, porque se eles trabalhar a mensagem que buscaram para nós lá em cima da montanha em 4 pontos, a gente já fica estressado. Meu Deus, 4 pontos hoje. Podia ser 1,5. Um bem elaborado já é o suficiente. Para que 4? Ainda tem introdução. Depois a gente ainda fala. Essa é a introdução, irmãos. Aí fala, introdução, ele falou. O sangue de Jesus tem poder. Hoje é dia de ceia, ele falou introdução. Dá nervoso nisso. Por quê? Porque a gente quer a bênção agora. Agora! Não tem mais tempo, querido. Nem para poder deixar aquele que busca entregar aquilo que buscou. Essa pressa nos faz comer cru. Tem outra mensagem que eu já preguei em relação a isso. Essa pressa, ela nos impede de desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nossa cabeça, ela é uma cabeça que analisa com muita facilidade o serviço alheio, o desempenho alheio, nos é muito importante, com a finalidade que o mais rápido possível ele possa entregar para a gente aquilo que é a proposta dele. Para algumas pessoas, um bom discipulado bastaria em 10 minutos. Para algumas pessoas, um bom discipulado poderia ser mensal e não semanal. Porque dá muito trabalho esse negócio de se relacionar com o discipulador para que a gente possa construir algo junto. Não. O bom é aquele discipulador que vai, busca e dá todas as respostas em 10 minutos e volta, a gente volta para casa e fala, esse é um bom discipulador, olha que maravilha. Em 10 minutos ele solucionou os meus problemas. E detalhe, eu nem preciso me relacionar com ele. Ele só vem, entrega e está valendo. Que coisa boa isso. Na nossa cabeça atual, o bom pregador é aquele que consegue falar mais rápido, as coisas mais profundas e que não muda a nossa vida. Que a gente consegue ouvir 25 vezes ao longo de uma vida inteira e nunca mudar com ela. A gente se acostumou. E nosso padrão de exigência continua alto. Nosso padrão de exigência continua alto. Os Moisés da nossa geração, eles têm que ser altamente habilidosos, de entregar o mais rápido possível as coisas mais maravilhosas possíveis. Caso contrário, eles serão trocados por outro Moisés que busca o mais rápido. Ai, ai. Se tiver uma placa assim, delivery, Moshe Delivery, a gente vai no Moshe Delivery. Aquele que entrega em casa, não precisa nem vir à igreja, lá em casa lá. Olha que maravilha. Seria melhor. Para alguns seria muito melhor, porque o preço de se deslocar para alguns já é custoso. Essa é uma realidade que está aqui. Eles estão dizendo, olha, Moisés, nós chegamos a uma decisão aqui, você busca a Deus e nós ficamos aqui para receber. Olha que proposta bonita. Proposta interessante. Agora vamos tentar entender um pouquinho quem é Moisés. Quem é Moisés? Moisés é aquele cara do Êxodo 3,
capítulo 13, que um dia está trabalhando normalmente, ele está lá cuidando dos animais, e de repente ele olha, e tem uma sarça, que está pegando fogo. Esse é Moisés, e essa sarça está pegando fogo, e ele com certeza baixa a cabeça, porque isso não me chama tanta atenção. Segundo a história, é muito comum, pelo calor muito intenso do deserto, que algumas sarças pegassem fogo, e em questão de alguns segundos, no máximo em poucos minutos, aquela sarça ou aquela árvore, ela se desintegrava, o fogo nela destruía ela. Ele voltou a trabalhar, passou alguns minutos e novamente ele olha, e a mesma sarça continua pegando fogo. Aquilo deixa ele inquieto. Ele agora começa a analisar a sarça, e ela continua ardendo, ela continua queimando. Essa sarça não se consome, essa sarça não se apaga, não se deteriora, ela não se desintegra, ela está lá, continua a sarça, mas tem um fogo. O que é isso? É uma manifestação de Deus. Ele se aproxima da manifestação de Deus como qualquer de nós se aproximaria. O ser humano é atraído pela manifestação de Deus. Há um desejo em nosso coração, mesmo que seja velado no coração dos incrédulos, mas eles têm um desejo de ver a manifestação do sobrenatural. Eles podem se declarar: eu sou ateu, não, eu sou agnóstico, eu sou à toa, eu sou sei lá o quê, mas tem manifestação, eu quero ver. Deixa eu ver se é real, deixa eu ver o que acontece. Ele se aproxima por curiosidade, ele se aproxima, mas algo é diferente. Quando ele se aproxima, aquela sarça não se consumia, não se desintegrava, e de repente, no meio daquela sarça, uma voz falou com ele. E naquele exato momento, tudo mudou na vida desse homem. Porque agora não mais impressionava tanto o fogo da sarça, mas o que mais impressionava era a voz que saía daquela sarça. O que capturou o coração dele não foi a manifestação sobrenatural. O que capturou o coração de Moisés foi um Deus que falava. Quantas vezes Moisés voltou para uma sarça ardente? Quantas? Só teve uma experiência de sarça ardente na vida dele. E quantas vezes ele buscou ouvir a mesma voz que ele ouviu no meio da sarça ardente? O que capturou o coração dele não foi uma manifestação de sinal, prodígio, maravilha. O que capturou o coração dele foi um Deus real, pessoal, íntimo, que falou com ele, que conhecia ele, que amava ele, que chamava ele para viver uma loucura, que só poderia ser vivida na base da fé. E ele resistiu, e ele teve medo, ele olhou para a sua condição e falou: não consigo. E Deus bondosamente, misericordiosamente, compassivamente falou para ele: ok, eu te entendo, eu vou preparar recursos, eu vou colocar recursos na sua mão, eu vou trazer até um tradutor para você, um intérprete para poder falar, já que você não consegue, mas você vai viver o sobrenatural. E Moisés gamou nesse negócio. Moisés estava disposto agora a fazer daquela voz uma voz real na sua vida. Moisés não falava mais com Deus como um homem falava naquele contexto, com uma pedra. Ele não se dirigia a Deus como um ritual do tipo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não, ele tinha agora uma relação com Deus, que não apenas ouvia a Ele, mas que falava com Ele. Ele nasceu para Deus sabendo que Deus fala. Ele nasceu de um relacionamento, ele não nasceu de uma manifestação. O povo escolheu as manifestações. Moisés, desde que a voz falou com ele, escolheu o Deus que fala. Amém, querido? Aleluia. A Bíblia fala em Lucas capítulo 10 que Jesus foi na casa de amigos. Tinha uma família em Betânia muito amiga de Jesus, chamada 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Na passagem de Lucas 10, não fala de Lázaro, fala de Marta e Maria. A Bíblia fala que Jesus chega na casa. E agora a Marta, ela começa
com a expectativa de agradar ao Senhor, ela começa a trabalhar, ela prepara, ela limpa, ela cuida, ela vai para a pia, ela limpa o chão, ela varre, ela faz um monte de coisa. E quando ela está fazendo tudo isso, ela fica nervosa, ela entra num estresse, e ela fica agora olhando para Maria e fala: essa folgada. Aí, entregue aos pés de Jesus. Como pode isso? Como pode alguém não fazer nada, sendo que tem tanta coisa para fazer? Como que alguém escolhe fazer nada? Esse é o conceito de Marta. E ela vai para Jesus repreender e fala: Jesus, manda essa mana abençoada trabalhar, porque eu não parei de trabalhar até agora, e ela está aí sentada, entregue, derramada aos teus pés. E Jesus olha para ele e fala assim: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só importa. Uma coisa só importa. Uma coisa só importa. E ele fala: Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Pastor, é pecado trabalhar? Não. É pecado varrer a casa? Não. Ir para a pia? Não. Lavar louça? Não. Não é pecado fazer isso. Quando que é pecado? Quando Jesus quer falar e eu quero fazer outra coisa, porque aí eu passo a buscá-lo em função das manifestações, e não passo a buscá-lo em função daquilo que ele pode falar. Maria entendeu, ele fala, e aquilo que ele fala precisa ser ouvido e obedecido. As palavras dele são espírito e vida, as palavras dele me vivificam, as palavras dele me avivam, as palavras dele me curam, me renovam, me libertam. Eu preciso dele. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela entendeu isso. Maria entendeu isso. Ela não era uma vadia, vagabunda de tempo, no sentido que não fazia nada, está aí sem fazer nada. Não, ela entendeu que a base da vida dela era ouvir as palavras do Senhor. Quando eu ouvimos as palavras do Senhor, o Senhor alinha a nossa vida, endireita os nossos passos, organiza a nossa história. O caos da nossa vida está intimamente ligado ao quanto ouvimos ou não ouvimos as palavras que provêm da boca de Deus. O nosso nível de ansiedade está determinado pela condição de ouvir ou não ouvir as palavras de Deus. Tem pessoas que ouvem a Globo, a Record, a Band, ouvem tudo, mas não ouvem Deus. Tem pessoas que têm assinatura de jornais, têm a capacidade de ver tudo que importa todos os dias, sabe tudo, sobre tudo, sobre tudo, mas não conhece nada daquilo que provém e procede da boca de Deus. E aí nós vemos com a expectativa de que Deus possa fazer o sobrenatural acontecer. E como que Ele vai fazer? Se nós somos a geração Marta, que faz um monte de coisa, e ao final espera que Jesus possa: tá bom, Marta, você está fazendo um monte de coisa aí, né? Não me buscou, mas eu sou tão bom que eu não estou olhando para preços a serem pagos. Eu vou dar para você a minha glória na sua vida. Claro que não, querido. Pastor, mas não é a graça que nos faz viver tudo isso? É a graça, mas ela é mediante a fé. E a fé sem obras, ela é morta. A fé sem atitude, ela é morta. A fé sem ação, ela é morta. Não vale para nada, não levanta nada, não cura ninguém, não liberta ninguém, não salva nada. O Senhor quer nos explicar a palavra que está em Isaías 55, onde Ele fala: os meus pensamentos são mais elevados que os seus, os meus caminhos são muito mais altos que os seus. Assim como se distancia a terra dos céus, assim se distancia os teus pensamentos dos meus pensamentos, diz o Senhor. Assim como o céu e a terra se diferenciam em distância, em altura, são dimensões diferentes. Ele está dizendo: olha, os meus caminhos são altos, elevados. O que adianta a gente gastar tanto tempo sabendo sobre tudo que a terra nos informa, e gastar tão pouco tempo ouvindo o Deus que nos criou? O que adianta? Por isso que muita coisa ainda não aconteceu, porque o tempo acaba sendo uma determinação do quanto de Deus nós temos. Essa história aqui, ela nos mostra um povo que até
gostou da ideia de olhar. A Bíblia fala que eles perceberam. A Bíblia fala que lá no alto da montanha, no alto da montanha, Moisés, ele estava no alto da montanha. A Bíblia fala que sinais se manifestaram, eles percebiam. De repente, quando Deus falava, um trovão se manifestava, diz a Bíblia aqui. Eles percebiam fumaça no alto da montanha. Eles percebiam um barulho intenso, sons sobrenaturais. Eles percebiam tudo isso. Só que eles não estavam lá. Eu estou pensando aqui com vocês, por que será que muitos não têm esse compromisso com Deus, querido? Por que será que na nossa geração, muitas pessoas não buscam essa voz que fala? Buscam a face de Deus, mas de uma maneira tão medíocre. Por que será? A pergunta tem uma resposta muito simples. A resposta é compromisso. Compromisso é a palavra. Essa palavra que pega é a palavra compromisso. Por que muitos não têm compromisso com Deus? Porque muitas pessoas se contentam apenas com manifestações de Deus. Nós somos a geração que quando tem uma manifestação, a gente corre e tira foto, olha, e avisa, faz um ao vivo no Facebook. Ó, gente, ó, estamos tendo agora uma manifestação aqui de Deus. É tão raro que a gente precisa registrar esse negócio. Olha, veja, olha só, uma manifestação de Deus. A gente é o povo que tira foto da sarça ardente. Faz até uma selfie. A gente se impressiona com a sarça que arde. Moisés não buscou mais a sarça que ardia. Buscou o Deus que estava na sarça. Nós queremos isso, e Deus quer outra coisa. Isso é só chamariz de Deus. Isso é só o meio que Ele tem de poder nos chamar para algo maior, para algo mais profundo, para algo mais elevado. A fé emprestada é se contentar em viver da experiência de outra pessoa. Qual é o preço de viver a vontade de Deus, querido? Você sabe qual que é o preço de viver a vontade de Deus? Deixa eu fazer um sorriso antes de falar. Você sabe qual que é o preço de viver a vontade de Deus? Eu vou dizer para você, chama-se morte. Esse é o preço para poder viver a vontade de Deus. Ai, pastor, não fala assim. Assim, é triste, não fala essas coisas assim. Não sou eu que falo, eles sabiam disso. O que eles disseram no versículo 19? Fala-nos tu, Moisés, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, porque senão nós morremos. Eles sabiam que o preço de ouvir a Deus determina a morte da nossa vontade. Eles sabiam que ouvir diretamente o Senhor falar é ser indesculpável diante de Deus, porque quando Deus fala, Ele não fala à toa, não fala com as paredes, não fala com os animais, não fala com a natureza, Ele fala com o homem. Ele fala com o homem, com o ser humano, Ele fala com você. Você é diferente do macaco, da árvore, da pulga, da ameba, do hipopótamo, da aranha, por uma razão. Deus te criou um ser relacionável com Ele. Ele tem atração por você, Ele é fascinado por você. Ele não se relaciona com a ameba, com a pulga, com o macaco, com o hipopótamo, nem com o sol, nem com a lua. Ele se relaciona com você. Ele te ama. Ele te ama intensamente. Talvez a pergunta que para algumas pessoas aqui nessa noite elas façam é: como que eu ouço a voz de Deus? Por que é tão difícil para mim ouvir a voz de Deus? Uma das respostas já dei, é porque nós não damos tempo para Deus falar. Uma das respostas é essa, mas eu quero dizer para você que nada se compara às experiências que você tem com Deus. Nada se compara às experiências que você tem com Deus. Nada se compara à sua vida ser guiada pela voz de Deus. Nada se compara. E ouvir a voz de Deus está ligado a uma coisa, e com isso eu explico eu dou a resposta para essa pergunta e nós nos encaminhamos para o fim, aleluia. Que é como ouvir a voz de Deus. Eu vou dizer que ouvir a voz de Deus está condicionado a uma palavrinha, grave essa palavra, chama-se intimidade. Quero que você imagine uma cena. Eu estou imaginando aqui comigo, você pode imaginar ela na sua realidade. Imagine 2 da manhã,
num dia chuvoso e frio, uma voz do lado de fora da sua casa fala o seu nome: Wesley! O que você faz? Alguns falam: sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, Senhor. Vai na frente, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito contrário agora cai por terra em nome de Jesus. Toda obra do mal nessa cidade, nessa rua, espírito, tranca a rua das trevas, sai agora em nome de Jesus. Pomba agir do inferno, volta para o inferno agora, em nome de Jesus, te mando, sai. Agora pense o seguinte: 2 horas da manhã, num dia, numa noite chuvosa, eu ouço a voz do Eliel dizendo: papai, o que eu faço? Eu abro, eu vou lá para fora. Se eu ouvir a Dai falando comigo: amor, o que eu faço? Eu vou lá para o lado de fora. Por quê? Me responda, simples, me responda, por quê? Intimidade, simples assim. Eu conheço a voz do Eliel à distância, o choro dele desde que ele nasceu. O choro de Jessé eu reconheço quando ele chora, porque que ele vai lá para trás, porque ele volta e tal, essa coisa toda aí que acontece. Aleluia! Eu sei, eu conheço meu filho. Dentre vários choros, o choro dele me está memorizado. Por quê? Porque eu conheço ele intimamente. Quando a Dai fala comigo, eu conheço ela, eu sei que é a voz dela. No meio de inúmeras vozes, eu sei que é. Sabe por que muitos crentes não conhecem a voz de Deus? Porque eles não gastam tempo suficiente com Deus para poder saber quando Ele fala. Aí fica assim: será que Deus falou? Eu não sei. Eu acho que é uma voz estranha. Está amarrado em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, Senhor. O Senhor não me pediria algo tão forte assim, tá? Não, 100 reais da carteira. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não é. É assim. Você entende? A gente não tem a sensibilidade de identificar a voz que fala conosco, e em meio a muitas vozes, a voz da nossa carne, a voz do diabo, a voz do mundo, por uma única questão: nós pagamos um preço muito baixo e nos contentamos com alguém iluminado suficiente para que consiga em 1h30 fazer uma revolução em nossa vida que nós não conseguimos produzir. Nós saímos de nossa casa com uma expectativa de que em 1 hora de discipulado alguém possa fazer quase que de uma maneira mágica uma revolução na nossa história que nós não conseguimos fazer. Pastor, o senhor está desprezando a sua própria pregação? Claro que não. O senhor está desprezando o discipulado? Claro que não. Eu só estou dizendo que a nossa força como povo de Deus está condicionada a nós irmos para o alto da montanha e ficarmos lá. Não ficar no pé da montanha. Ah, pastor, eu estava querendo ir mesmo para o monte que tem lá em São Roque. Agora vai, pastor, aleluia. Não estou falando disso. Você pode ir 25 vezes para o monte São Roque e ainda assim não ter necessariamente intimidade. Eu estou falando de algo diário. Eu estou falando de algo diário, constante. Mas pode ir para o alto da montanha, pastor? Pode. Não tem problema. Mas eu acredito que você vai ter uma dificuldade de ir para a alta montanha todo dia. Mas tem uma montanha espiritual que você precisa ir todo dia. Todo dia. Por quê, pastor? Porque senão você vai apenas se contentar com uma manifestação. E Deus, Ele quer intimidade com você. Amém, querido? Glória a Deus. Cuidado para você não lidar com Deus apenas na base do prazer. Deus, Ele não está disposto apenas a trazer prazer para aqueles que o buscam. Ele quer manifestar a sua glória, mas para aqueles que o temem, o buscam intensamente, de todo o coração. Cuidado para você não fazer da sua vida espiritual semelhante a um caso fortuito que você tem, como um relacionamento extra. Você tem um amado que você deve buscar todo dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por você ter essa paciência de ficar até agora. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus por aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Ele está gerando uma geração nova. Não uma geração imediatista, não uma geração mimada, não uma geração que tem uma expectativa outra senão em Deus. Quero convidar você a se levantar, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Convido você a abrir seu coração nesse momento, querido. Quero convidar você a não se preocupar com o tempo. Quero convidar você a se interessar pelo Senhor da sua vida, que te ama tanto, que provou o seu amor por você. Não se preocupe tanto com as coisas dessa terra. Se interesse pelas coisas do coração de Deus, e Ele ajeitará toda a terra para você. O Senhor é a base da sua vida. Ele é a base da sua vida, meu amado. Ele é a base da sua vida. E o Senhor está aqui para poder falar contigo nessa hora. E Ele falou, Ele falou. Faça como Maria. Escolha a boa parte. Essa parte não lhe será tirada. As demais partes todas acabam quando a vida acaba aqui na terra. Mas a boa parte que não é tirada, ela sobrevive, perpassa a morte e adentra na eternidade. Essa boa parte que não é tirada, ela conta como galardão eterno. A boa parte que não é tirada, ela não apenas ajeita a sua vida na terra, mas ela condiciona como você vai viver a eternidade. Quero convidá-lo, desafiá-lo, em nome de Jesus, que você aumente sua intimidade com Deus. Que você não busque ao Senhor como alguém busca uma prostituta, alguém que busca apenas um prazer imediato, mas não um compromisso. Quero convidar você a que você busque o Senhor como alguém que está casado com Ele, aliançado com Ele, alguém que tem um compromisso, uma aliança inquebrável com Ele. Os prazeres virão como resultado dessa relação, mas que você busque o Senhor, que a voz do Senhor seja a sua obsessão maior, que a palavra que provém da boca dele seja o seu desejo mais ardente, que você anele ouvir as palavras que provêm da boca de Deus para você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos tanto pela tua palavra, e nós declaramos para o Senhor que nós não queremos viver uma fé emprestada. Nós queremos ativar, viver e crescer na fé que o Senhor nos deu. Nós queremos, Senhor Deus, que essa fé ela nos faça obedecer com mais agilidade aquilo que o Senhor fala.
Nós queremos identificar a Tua voz em meio a tantas vozes que falam conosco. Nós queremos reconhecer quando o Senhor fala. E nós queremos obedecer aos Teus comandos. No nome santo de Jesus é o que eu te peço. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Dê uma semana poderosa, vitoriosa, abençoada, de profunda intimidade contigo. Não de uma fé emprestada, de uma fé pessoal, viva e real. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a doce comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito.